Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, que abordará o tema Ética e Poder no Brasil. Joaquim Barbosa, ex-presidente do STF, formado em Direito e com doutorado em Sorbonne, Paris. Foi professor na Universidade de Columbia, em Nova York, e Universidade da Califórnia. Ao assumir a vaga do Supremo Tribunal Federal e com uma atuação firme e exemplar, conseguiu reacender a chama de esperança do povo brasileiro no judiciário. Nesta palestra, Joaquim Barbosa falará sobre ética e poder, trazendo tudo o que você precisa para saber sobre os bastidores e o que será do futuro do nosso país. Na visão do homem mais influente do Brasil e um dos 100 mais influentes do planeta, recebam com uma salva de palmas nesse momento, Joaquim Barbosa. Boa noite a todos. É um grande prazer, uma honra estar de volta à Bahia, minha terra de adoção. Eu pediria os organizadores, está um pouco escuro aqui. Bem, vou tentar. Vou cuidar de botar a luz aqui. Ah, sim, melhorou. Ótimo. Muito obrigado. Eu agradeço aos senhores organizadores, a todas as pessoas que fizeram o trabalho de estar aqui, de se deslocar uma noite de sábado, não é? Dia, uma noite normalmente associada ao lazer, à diversão, às baladas. Agora eu gostaria de pedir aos senhores, por favor, que não gravem, não filmem, porque hoje em dia, com a facilidade nas comunicações, a tentação às manipulações e a difamação pela via da internet se tornou muito grande. É muito comum extrair frases fora de contexto para atacar pessoas. Então, eu agradeceria se não filmasse, por favor. Não gravasse. Bem, gostaria também de fazer uma pequena observação, que eu não vou falar única e exclusivamente sobre ética. Vou falar sobre democracia, sobre constitucionalismo, vou falar sobre o nosso país e vou falar sobre o continente no qual nós nos inserimos. Basicamente esse o tema, mas é um tema evidentemente associado com a ética, como foi anunciado. Nos primeiros anos da independência dos Estados Unidos da América, Jean-Baptiste Leroy perguntou a Benjamin Franklin sobre a Constituição dos Estados Unidos que acabara de ser perguntada, de ser promulgada. Franklin responde mais ou menos o seguinte: nossa Constituição está em pleno vigor.
e tem tudo para durar. Mas nessa vida, somente temos duas certezas: a morte e os tributos. A cautela de Benjamin Franklin se mostrou exagerada, embora ele tenha acertado em cheio sobre a inevitabilidade dos tributos nas nossas vidas. Ao falarmos sobre constitucionalismo e sobre democracia, a comparação com a experiência norte-americana é inevitável. Trata-se de uma nação líder do mundo ocidental, com uma democracia a mais estável, sem dúvida, de todas as democracias hoje vigentes, e com uma Constituição redigida há mais de 200 anos e desde então emendada somente 27 vezes. Porém, o contraste com a experiência latino-americana de múltiplas e sucessivas mudanças constitucionais não significa nenhuma superioridade em favor dos Estados Unidos. Conforme veremos mais adiante, nossa realidade socioeconômica impôs desafios diferentes daqueles que foram enfrentados pelos Estados Unidos na sua época de formação. De um modo geral, todos os países da América Latina partiram de uma fortíssima concentração de poder político, militar e econômico que caracteriza o que se convencionou chamar de oligarquia. Todos. Por outro lado, historicamente, os países latino-americanos sempre sofreram com a baixa institucionalização das estruturas republicanas e democráticas, que foram prejudicadas por mecanismos típicos do populismo ou do neopopulismo, tais como o patrimonialismo, o clientelismo, o coronelismo ou caudilismo. Igualmente negativa é a tendência regional de oferecer poucos incentivos para que o produto do trabalho individual seja apropriado pelo próprio trabalhador, como ocorria nas diversas regiões aqui da América espanhola e portuguesa. Eu falo aqui especialmente de instituições como a Encomienda Amita, de origem espanhola, e a escravidão, processos econômicos como o da cana-de-açúcar, da exploração das riquezas minerais que marcaram a vida econômica, social e política do Brasil. Desde a sua independência, o Brasil teve 7 constituições, além de uma emenda constitucional no regime militar que reescreveu completamente a Constituição de 1967. A nossa primeira Constituição, a Constituição Imperial, previa a imunidade do imperador, a quem competia o exercício do chamado poder moderador. Na prática, esse poder moderador desestabilizava a dinâmica do sistema de freios e controles e contrapesos pensados
pelos teóricos do século XVIII como uma forma de controlar o exercício do poder. Diferentemente da experiência francesa, por exemplo, a Constituição brasileira de 1824 excluiu o direito de resistência à opressão e é improvável que houvesse qualquer tolerância até a pacífica desobediência civil praticada em outros lugares, como, por exemplo, ocorreu nos Estados Unidos com a figura de Henry Thoreau. Essa tendência de concentração do poder político se fez sentir em outras constituições brasileiras, tanto na atribuição intensa de competência à União, como na figura superturbinada do chefe do Executivo, que todos conhecemos até a data de hoje. Em especial, as constituições de viés autoritário, outorgadas em 1937, 1967 e 69, aprofundaram essa desigualdade política entre os entes federados, entre a União, os estados e o município, e aprofundaram também a diferença, esse contraste enorme que existe entre o indivíduo, o cidadão, e aqueles que exercem o poder. Mesmo a nossa atual Constituição, a de 1988, com todos os seus avanços, coloca a União Federal em uma posição de vantagem, de destaque em relação a estados e municípios. A ampliação desordenada de municípios que ocorreu no Brasil, sobretudo na década de 90, sem o mais rudimentar cuidado com a responsabilidade fiscal, atendendo praticamente e exclusivamente aos interesses de certas lideranças políticas locais, fomenta dependências típicas de um clientelismo e de vassalagem, de forma a enfraquecer ainda mais as unidades componentes da nossa federação, ou seja, os estados e os municípios. Quanto à democracia, como teria evoluído o nosso constitucionalismo? Para responder essa pergunta, é preciso ter em mente os dois estágios do processo de formação da vontade política em qualquer estado: a delegação e o controle. Segundo um bem conhecido professor da Universidade de Yale, em comunidades de larga escala como o Brasil, o processo democrático requer 6 instituições imprescindíveis, quais sejam: agentes públicos eleitos, eleições livres, justas e frequentes, liberdade de expressão, fontes alternativas de informação, autonomia associativa e cidadania inclusiva. Como se sabe, por força de herança colonial, que foi aprofundada pelos nossos dirigentes ao longo desses quase 2 séculos de vida independente, o Brasil tem um modelo de sociedade dual, excludente. A exclusão, aliás, mais ou menos explícita, segundo cada momento histórico, sempre foi uma regra padrão aqui na América Latina. E foi
e continua a ser muito acentuada no nosso país. Mas a exclusão entre nós não tem natureza unicamente econômica. Ela permeia diversos setores da nossa institucionalidade. Trata-se, sobretudo, de exclusão de direitos básicos, como os direitos políticos, por exemplo. Permitam-me expor a vocês alguns dados chocantes da nossa história política, para que cada um possa, ao final, tirar as suas próprias conclusões. No Império, século XIX, o voto no Brasil era censitário, ou seja, só votava quem tinha renda superior a um determinado patamar, que era fixado inicialmente em 100 mil réis. Mas o que é importante, o analfabeto tinha direito a voto inicialmente. Isso garantiu uma certa participação popular. O problema maior era o analfabetismo, porque a maioria esmagadora da população era analfabeta, e isso contribuía e muito para as fraudes, para fenômenos típicos como o voto de cabresto, o voto chamado voto a bico de pena, essas velharias da nossa vida política. Os chamados libertos podiam votar nessa fase inicial do século XIX. Eles podiam votar na chamada eleição primária, mas não podiam votar na secundária, ou seja, os deputados, os representantes eram eleitos não diretamente pelo povo, mas por delegados, por eleitores, ou seja, votava-se em determinado número de pessoas, e essas pessoas é que tinham o poder de eleger aqueles que seriam os deputados. É uma eleição a 2 estágios. Então, havia certas categorias de cidadãos que só votavam no primeiro estágio. Outras categorias de cidadãos não votavam em nenhum estágio, como as mulheres, os escravos, por exemplo. Os presidentes das províncias, equivalentes aos nossos atuais governadores de estados, eram nomeados diretamente pelo Rio de Janeiro, ou seja, nenhuma eleição para essa categoria de representantes. Agora, prestem atenção em alguns dados estatísticos que são bastante elucidativos. Em 1872, cerca de 13% da população total participavam do processo político eleitoral. Isto é, 50% da população masculina, já que os escravos e as mulheres não podiam votar. Mas aí sucedeu algo absolutamente extraordinário. Em 1881, o governo imperial, os liberais, aprovam uma reforma política no Brasil. Essa reforma política, no intuito de, digamos, democratizar certos aspectos do processo político, aumentou o censo, ou seja, passou de 100 mil réis para 200 mil réis, que não significa democratização alguma, né, na verdade. E aconteceu o seguinte: se em 1872, como eu disse, cerca de 13% da população participava do processo político, em 1886, em consequência dessa reforma,
houve um retrocesso gigantesco. A reforma instituiu o voto direto, acabou com aquela história da votação em 2 estágios, eliminou o segundo turno, eliminou o voto do analfabeto, que era a maioria da população, e tornou o voto facultativo. O resultado dessas mudanças é que na primeira eleição que ocorreu logo após essa reforma, somente 100 mil eleitores participaram das eleições. Isso significava 0,8% de todo o eleitorado brasileiro. Ou seja, um retrocesso. 13% participavam em 1872, em 1886 esse percentual cai para 0,8%. A consequência disso é que, instituída a República em 1891, os nossos primeiros presidentes foram eleitos com uma quantidade ínfima de votos. O Brasil, na virada do século XIX para o século XX, já tinha ali por volta de 15 milhões de habitantes. No entanto, os presidentes da República se elegiam com 300 mil, 400 mil votos. Imaginam a natureza excludente desse regime político eleitoral que se instituiu com as eleições, com essa reforma de 1881. E isso vai perdurar por décadas. Isso só vai ser parcialmente atenuado depois da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, todos os presidentes brasileiros de 1891 até a Revolução de 30 foram eleitos por minorias insignificantes. A grande massa da população, a maioria esmagadora, estava excluída do processo eleitoral. Estou falando do século XX. Comparem esses dados que eu acabo de mencionar com a situação atual do Brasil. Nós temos hoje um país de cuja eleição presidencial participam nada menos do que 130 milhões de pessoas. Acho que esses dados falam por si. Voltemos à situação atual. A Constituição de 88 prevê a democracia representativa, que é a primeira instituição apontada por aquele estudioso que eu mencionei há pouco. A elaboração e a execução de políticas públicas, portanto, devem ficar a cargo de agentes públicos eleitos. A Constituição de 88 assegura o sufrágio direto em eleições periódicas, a cidadania em sentido estrito, isto é, a capacidade política ativa e passiva de que é detentor todo cidadão brasileiro, é franqueada independentemente do sexo, da renda, da religião, da etnia, de características fenotípicas ou de parâmetros econômicos financeiros. Também faz parte do espírito da nossa Constituição proibir o desequilíbrio dos meios e dos instrumentos
à disposição dos candidatos no embate eleitoral. Faz parte das normas tendentes a equilibrar esse jogo político a condenação do uso da máquina administrativa em favor do candidato ou de partido político que seja o detentor momentâneo do poder. Ou seja, temos regras rígidas de coibição do abuso do poder político e do poder econômico voltado a constranger os eleitores. Reforçada em decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, por outro lado, a liberdade de expressão também é prevista na nossa Constituição. O cidadão brasileiro deve ter sempre a expectativa legítima de expor as suas ideias e opiniões políticas, ainda que profundamente negativas e dissonantes do senso comum predominante, ou ainda que elas sejam contrárias aos interesses e ao ponto de vista dos agentes governamentais do momento. Esse é o sentido mais singelo e amplo da liberdade de expressão. A Constituição brasileira preserva o acesso às fontes alternativas de informação, sejam essas fontes outros indivíduos, sejam os livros, jornais, revistas, meios de comunicação em geral. Não se pode, no nosso país, tolerar a tutela nem o controle dos meios de difusão de ideias e de opiniões por parte do Estado, nem por grupos políticos desejosos de influenciar o eleitorado. Isso não significa, porém, que a Constituição permita e estimule ataques injustificados à imagem ou à honra das pessoas. Nesses casos, cabe sempre reparação pecuniária em função e em proporcionalidade à gravidade do dano causado à imagem da pessoa ofendida. Um outro aspecto importante da nossa institucionalidade é o chamado associativismo privado, sem qualquer ingerência estatal. Também isso é reconhecido pelas nossas leis, pela nossa Constituição. A predisposição das pessoas para resolverem os problemas mediante auxílio mútuo, aliás, impressionou muito um autor francês muito conhecido, Alexis de Tocqueville, que era um magistrado francês, que na década de 1830 fez uma viagem, percorreu todos os Estados Unidos e, em consequência dessa viagem, ele publicou uma obra clássica chamada Democracia na América. E nessa obra ele chama a atenção para esse aspecto da vida dos Estados Unidos, essa tendência comunitária, esse espírito muito forte que existe lá de tentar resolver os problemas através de instrumentos comunitários locais, os próprios cidadãos tentando resolver. A Constituição brasileira é especialmente
incisiva na proteção às associações privadas de indivíduos, impedindo a intervenção estatal e estipulando que a dissolução dessas associações, dessas entidades formadas por indivíduos, só pode ocorrer por decisão judicial transitada em julgado. Ou seja, não há a menor possibilidade no Brasil atual de governos interferirem e encerrarem associações de indivíduos. Tudo isso faz parte do leque de liberdade, de franquias que a Constituição oferece a nós, cidadãos. O segundo aspecto da expressão democrática se refere ao acompanhamento e ao controle da atividade política diretamente por nós, cidadãos. E isso no segundo momento, ou seja, após as eleições. A vitória nas urnas é, portanto, tão somente o primeiro... O que eu queria assinalar é que a vitória nas urnas é tão somente o primeiro estágio da formação da vontade política de um país. A posse do candidato eleito não o imuniza contra a responsabilização pelos seus atos. O político eleito é um delegado do povo e não o seu tutor, não o seu guardião. Ao contrário, é o povo que deve fiscalizá-lo, exercer os seus direitos de cidadania para controlar os atos das autoridades eleitas. Diferentemente do que ocorre com outros países, no Brasil a Constituição não prevê mecanismos diretos para questionar a eficácia política de um governante. Ou seja, nós não temos mecanismos que possam dar a nós, cidadãos, o poder de veto direto à continuidade no exercício do cargo por parte de um determinado governante. Alguns países contam com instrumentos como o recall ou o voto de confiança típico do regime parlamentar. Ou seja, uma vez eleita a autoridade, caso ela não cumpra com as suas promessas, caso ela se desvie bastante dos rumos que ela prometera seguir, ela pode ser destituída diretamente pelos eleitores. É isso que se chama recall. Nós, infelizmente, não temos esses mecanismos. De qualquer modo, o direito de acesso à informação pode e deve ser exercido por qualquer indivíduo com o objetivo de permitir a tomada de posição política em relação a qualquer governo. Nossa Constituição é bastante extensiva, detalhista no que diz respeito aos direitos sociais, como a seguridade social, como o direito à educação. Alguns pensadores brasileiros veem nessa profusão de direitos, equivocadamente, a meu ver, um traço do que se passou a chamar de Constituição simbólica, ou seja, o fato de que os elaboradores da Constituição em 1987 e 1988 não teriam se preocupado muito com a facticidade, com a efetividade de certos direitos. Mas eu vejo tudo isso como um processo em andamento,
são esforços para incluir paulatinamente o indivíduo no desenvolvimento da sua plena potencialidade. A experiência constitucional brasileira difere um pouco da experiência de outros países da América Latina. Na sua formação, por exemplo, a Argentina enfrentou uma tensão contínua e ao longo de várias décadas que nós não conhecemos aqui com tanta gravidade, que é a questão da partilha do poder político no âmbito do território. Com a independência, os argentinos passaram a discutir acirradamente e às vezes violentamente sobre a questão consistente em saber se a soberania até então detida pela coroa espanhola, saber se essa soberania tinha sido passada para o governo de Buenos Aires ou se tinha sido transferida às demais províncias. Essa tensão, essa luta, resultou em décadas de guerras civis violentas entre a província de Buenos Aires e o restante do país. Com o tempo, o governo federal argentino atraiu relevância e aglutinou competência e, consequentemente, empurrou as províncias para a periferia do sistema federativo. O hiperpresidencialismo argentino simboliza muito bem essa dicotomia brutal que existe entre Buenos Aires e o restante do país. E isso pode ser lido na Constituição atual da Argentina, submetida a diversas reformas, que diz o seguinte: o presidente do Estado argentino é el jefe supremo de la nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país. Algo inaceitável e inimaginável no Brasil em comparação, no Brasil atual, claro. Passo agora a abordar um tema de muita importância que é o tema da segurança jurídica. Tenho certeza que há diversos profissionais do direito aqui nessa sala que seguramente já leram sobre esse tema e sabem da importância que isso pode ter para um país, chamada segurança jurídica. Às vezes, nós nem nos damos conta de que o extraordinário salto civilizacional e de desenvolvimento experimentado em várias partes do mundo nos últimos séculos é fruto da iniciativa humana, da sua criatividade, da sua curiosidade, da sua insatisfação com o status quo e da sua incontrolável necessidade de sempre criar o novo. E é neste momento que entra a chamada segurança jurídica. Nem todos os cidadãos sabem que o direito rege as nossas vidas desde o nascimento até o nosso último suspiro.
nossas relações familiares, nossos primeiros passos no mundo do trabalho, nos negócios, na esfera afetiva, nossos incontornáveis laços com o Estado. Todas essas relações são objeto de algum tipo de regramento ou de disciplina jurídica. E uma das funções do direito é precisamente essa, a de estabilizar as nossas expectativas, de dar-nos um norte em relação ao nosso comportamento e ao comportamento daqueles com os quais nós entretemos algum tipo de relação cotidiana, desde as relações cotidianas mais simples até as relações mais complexas da nossa vida. Por isso, um sistema jurídico bom para esse efeito de segurança jurídica é aquele que seja minimamente equilibrado, estável, que reúna um certo consenso quanto às suas linhas mestras e que seja eficaz e implique simplicidade na sua execução. Idealmente, esse é o tipo de sistema jurídico que tranquiliza as pessoas, especialmente o empreendedor, quanto às condições nas quais o seu empreendimento vai se desenvolver. Por outro lado, esse mesmo sistema jurídico deve assegurar com bastante clareza ao trabalhador qual será o padrão de conduta dos seus empregadores, especialmente no que diz respeito à retribuição pelo trabalho a ser por ele prestado. Notem o seguinte: instituições jurídico-políticas bem desenhadas, eficazes, pouco suscetíveis a manipulações eleitoreiras, pouco suscetíveis à instabilidade causadas muitas vezes até mesmo pelo Poder Judiciário, pouco suscetíveis ao patrimonialismo e a outros ismos tão bem conhecidos por todos nós. Instituições imunes a esses fenômenos são a pré-condição para um desenvolvimento econômico sustentável. Não podemos esquecer, as instituições é que moldam a economia e não o contrário. Para ser mais claro, eu diria o seguinte: nenhum sistema econômico prospera sem um sólido e estável conjunto de instituições políticas que assegurem uma certa perenidade, um horizonte largo, ou seja, estabilidade e confiança. Eu poderia discorrer por um longo tempo sobre alguns países que patinaram, ou seja, que demoraram a encontrar as instituições políticas mais adequadas ao seu desenvolvimento. Vou lhes falar sobre um país que eu conheço muito bem, porque lá fiz parte da minha educação, a França. França, todos sabemos, é um país que já exerceu uma enorme influência sobre as elites, não só da América Latina, mas de inúmeros outros países. Mas, ao contrário do que muitos pensam, a França demorou enormemente a encontrar as instituições políticas que lhe dessem essa estabilidade, essa confiança que eu acabo de mencionar. A França, após protagonizar uma das talvez a mais sangrenta
a mais traumática de todas as revoluções, de 1789, buscou sem sucesso por mais de um século e meio por essas instituições que fossem suscetíveis a lhe dar essa tranquilidade, essa confiança. A França experimentou num primeiro momento, durante 4 anos, um regime de executivo colegiado. Ela imitou instituições da antiguidade ao criar o chamado consulado e o império. Ela foi governada por Napoleão durante 15 anos, um período ditatorial, entremeado de guerras e ao mesmo tempo de criação de algumas das instituições que se tornaram posteriormente muito importantes para países da América Latina, por exemplo, mas não só da América Latina. Eu falo, por exemplo, dos chamados tribunais de contas. Esse regime napoleônico, que durou 15 anos, foi também o responsável por profundas alterações no mapa político da Europa, com repercussões gigantescas aqui na América Latina. Não podemos esquecer que a nossa independência, bem como a independência dos demais países da América Latina, foi em grande parte decorrência da desestabilização política causada pelo regime de Napoleão na Europa. Passado esse interregno napoleônico, a França continua na sua busca pelas instituições. O antigo regime volta em 1815, 15 anos depois é derrubado, elege-se, ingressa ao país numa nova fase monárquica, mas uma fase de monarquia burguesa e não necessariamente aristocrática. O país foi o primeiro país do Ocidente a ter um presidente da República eleito pelo voto direto dos seus cidadãos. Presidente esse que, impedido de se candidatar à reeleição, deu um golpe de Estado e se tornou um ditador e permaneceu no poder por mais 20 anos. Em 1872, 73, a França finalmente adota um regime parlamentar. Mas esse regime parlamentar também foi uma catástrofe, já que ele tinha como marca mais importante a sua instabilidade, já que os gabinetes ministeriais, ou seja, o governo durava em média 6 meses e caía. Vejam como essa procura durou. O fato é que a França só veio encontrar as suas instituições aparentemente definitivas em 1958, ou seja, mais de um século e meio após aquela grande turbulência revolucionária de 1789. Mais próximo de nós, temos uma comparação relativa a um país que aparentemente é um pouco mais virtuoso do que o exemplo da França. Falo dos Estados Unidos. Vendo pela superfície e tendo em conta o fato de que o país é regido há mais de 200 anos pela mesma Constituição, tem-se a impressão de que os Estados Unidos são um país que acertou em tudo e tudo vem dando certo. Mas não é bem assim.
Após a proclamação da sua independência, em 1776, os Estados Unidos passaram por inúmeros anos em guerra com a sua antiga potência colonial, a Inglaterra. Passou por um experimento institucional chamado Confederação, que era estranhíssimo, já que era disfuncional, era desprovido de um chefe incontestável, de um chefe do Poder Executivo claro e identificável, um verdadeiro caos. Somente em 1788, e após a ratificação expressa pelos cidadãos dos 13 estados que compunham a nação naquela época, os Estados Unidos puderam ter a sua Constituição ratificada e promulgada, e ela finalmente entrou em vigor. Formalmente, pode-se dizer que os Estados Unidos vivem com a mesma Constituição há 200 anos, mas isso não é bem verdade, porque essa Constituição foi adaptada a cada momento histórico pela obra e pela jurisprudência da Corte Suprema dos Estados Unidos. A Corte Suprema, o órgão responsável pela adaptação dessa Constituição promulgada num período, não é? Em que, por exemplo, a escravidão era tida como a coisa mais natural do mundo. No entanto, ao longo das décadas e dos séculos, essa Constituição, embora escrita, continue com a mesma dicção, ela foi sofrendo as modelagens e as adaptações necessárias à vida e à modernização do país. Os Estados Unidos passaram por algo que o Brasil não conheceu, que é uma guerra civil traumática, guerra essa causada pela diferença enorme que existia entre as instituições do norte e do sul do país. Nós conseguimos, bem ou mal, evitar esse fenômeno, já que aqui no Brasil sempre houve uma centralização, não é? O mesmo regime, as mesmas instituições regeram o país durante os 300 anos de colonização. O país protagonizou inúmeras guerras no fronte externo, guerras, invasões, mas soube manter o que é essencial: a sua integridade territorial, a sua coerência institucional. Bem ou mal, vem paulatinamente integrando ao seu mainstream, não é? As diversas minorias nacionais que ao longo dos séculos vieram a constituir o país, ou seja, inicialmente os povos de origem inglesa, depois os irlandeses, os alemães, os negros vindos da África na condição de escravo, os italianos e, por último, os latino-americanos, que, segundo previsões, dentro de 3 a 4 décadas, serão a maioria naquele país, os latinos. Mas se eu tivesse que descrever o que eu penso de positivo, em poucas palavras, sobre os Estados Unidos, eu diria o seguinte, sem pestanejar:
que há de mais positivo naquele país é o valor ao trabalho como forma de engrandecimento pessoal do indivíduo, o espírito público e de comunidade, a organização, a visão de cidadania e de direitos políticos como algo inalienável do cidadão, o sentimento disseminado sobre a necessidade de se respeitar as regras jurídicas de convivência humana em prol do coletivo e, por último, o sentimento sobre a necessidade de dar tratamento implacável àqueles que ferem as regras ou ousam desrespeitar as regras, especialmente as regras do Estado de Direito Democrático. Do México à Argentina, passando pela Colômbia, pelo Peru e pelo Brasil, o que se viu na época da independência dos países da América Latina foi a apropriação da totalidade do poder econômico e político por minguadas elites locais, como eu já demonstrei aqui no caso brasileiro. Elites atrasadas e nem um pouco compromissadas com as colossais mudanças que ocorriam naquele exato momento na Europa, por exemplo. Por toda parte do nosso continente, o que se fez no processo de independência foi pura e simplesmente substituir as elites que representavam o poder da metrópole por outras elites locais. Mantiveram-se as estruturas arcaicas, os privilégios continuaram e foram até aprofundados. Instituições como as já mencionadas encomenda, o latifúndio tão brasileiro, o voto censitário, a escravidão sob as mais diversas formas, tudo isso se manteve intacto na mudança da condição de colônia para a condição de países independentes, já que eu estou falando da nossa área. Daí, gente, a gigantesca diferença nos graus de desenvolvimento. Mas para realçar ainda com mais força a importância da estabilidade das instituições e do apreço que os cidadãos devem ter por elas, instituições, eu não poderia deixar de falar, às vezes, acho que é importante mencionar também o fato de que há países entre nós que já tiveram razoável grau de desenvolvimento, mas não souberam e não puderam, por força da inexistência de instituições adequadas, manter esse grau de desenvolvimento. Caíram em decadência e se manterão seguramente em decadência caso não deem uma guinada e adotem as instituições adequadas. Senhoras e senhores, embora nós tenhamos um capitalismo altamente mitigado e o nosso país ainda abrigue muita desigualdade, muita corrupção, muita impunidade, muita disfuncionalidade e muito descrédito por parte da população na funcionalidade do Estado, especialmente do sistema representativo. Eu diria que, não obstante todos esses aspectos negativos, o Brasil passa pela sua fase mais importante de estabilidade institucional. Eu não quero com isso dizer que o sistema político
brasileiro seja virtuoso e que nele não haja nada a ser consertado, a ser alterado. Nada disso. Eu sei que há toda uma gama de reformas importantes à espera de líderes lúcidos para implementá-las. Mas o que eu quero dizer é que as normas básicas do Estado de Direito Democrático são, sim, mais ou menos respeitadas entre nós. O calendário eleitoral no Brasil é rigorosamente respeitado. Há um grau razoável de alternância de poder, especialmente nas esferas de governo estaduais e municipais. Embora operando com todas as deficiências e de forma demorada, há um aparato de justiça no Brasil apto a coibir os excessos cometidos, especialmente pelos governantes, mas não somente pelos governantes, por todos aqueles que detenham alguma forma de poder político ou poder econômico. Diminuíram sensivelmente entre nós as manipulações do processo eleitoral. Não se fala mais no voto de crapuleço, no voto a bico de pena. Embora eu saiba que esses fenômenos talvez tenham sido substituídos pela força do dinheiro. Mas não se pode mais dizer que no Brasil a força da lei só vai até a cancela das fazendas, como se dizia antigamente. E seguramente não teremos mais golpes de Estado, quarteladas, pronunciamentos militares, nada disso mais. Nós precisamos, sem sombra de dúvida, nos livrar de certos resquícios de autoritarismo, da cultura do privilégio, do jeitinho, da improvisação, do nepotismo, do patrimonialismo. Precisamos nos livrar das sequelas da escravidão, dos vícios cartorários absurdos que continuam no nosso país. Precisamos de uma justiça mais expedita, simples, eficaz, moderna, menos pomposa. Precisamos, sim, nos mais diversos setores, de regras mais claras, objetivas e aplicáveis indiferentemente a todos, e não de regras criadas, como vem ocorrendo na economia, para beneficiar certos segmentos da economia nacional em detrimento de outros. Em suma, nós precisamos de um capitalismo social verdadeiro, que é o que preconiza a Constituição brasileira. Precisamos de regras que induzam uma verdadeira competição no campo econômico e de regras igualmente fortes de proteção ao consumidor em geral. A eficácia da segurança jurídica também depende da capacidade do Poder Judiciário para dar resposta às demandas do cidadão, que possa resolver os conflitos em tempo razoável, porque um judiciário que passa a ser visto pela população como algo imprestável, inservível, está no caminho do fracasso, da perda de credibilidade, com certeza. Eu, nos meus 30 anos de atividade no campo da justiça, nada mais me chocou no Brasil do que a incompreensão e até mesmo a hostilidade com que parcela dos chamados operadores do direito, tanto da área pública quanto da área privada, veem
viam e continuam a ver o titular do poder decisório, que procura se manter à distância dos múltiplos interesses em jogo. Uma hostilidade explícita e, para mim, visível em relação à autoridade pública, que não busca outra coisa senão o cumprimento dos seus deveres. Autoridade que não quer, não postula ser elogiada, muito menos homenageada por fazer aquilo que nada mais é do que a sua obrigação, o seu dever. A cultura do privilégio, do contraste entre o que é emitido para fora e o que ocorre na realidade, como se diz popularmente, nas internas, a cultura da chamada cunha, tão conhecida em Portugal, do filhotismo, do nepotismo, das relações pessoais especiais que conduzem à corrupção e à violação de direitos dos não incluídos nessas relações. A cultura do patrimonialismo. Tudo isso, gente, tem a ver com certas facetas culturais típicas da nossa civilização latino-americana. E essas facetas são ainda muito fortes, visíveis em toda a América Latina e muito fortes e visíveis aqui no Brasil. E tudo isso explica, em parte, a exclusão que nos marca, bem como a nossa indiferença em relação a essa exclusão. Mas eu não tenho dúvida, se nós quisermos angariar respeito e atrair investimentos que acelerem o crescimento do país, seu desenvolvimento econômico, nós teremos que superar, eliminar muitas dessas mazelas. Eu penso que, sinceramente, a solução para se evitar essa instabilidade, esse desalinho tão gritante na nossa vida sociopolítica, a solução reside no fortalecimento das instituições republicanas transparentes. A transparência é uma condição imprescindível para que o cidadão possa controlar os atos dos agentes estatais, daqueles que detêm o poder nos seus mais diferentes aspectos. A transparência auxilia no desenvolvimento porque ela reduz as condições propícias à corrupção. Corrupção, como sabemos, não é um fenômeno pontual que se exaure no enriquecimento de A, B, C ou D, em detrimento de todos. A corrupção vai muito além disso. Ela cria situações de concorrência desleal, de capitalismo imperfeito, capenga, pouco propício à proeminência dos mais talentosos, pouco propícia à inovação e à capacidade gerencial necessária à prosperidade econômica. A corrupção subtrai racionalidade e previsibilidade à decisão do agente público incumbido de velar pelo interesse geral. Nós precisamos, como eu já disse, de regras claras, transparentes, neutras e aptas a criar esse tão necessário ambiente de competição econômica sã.
E é evidente, a corrupção retira recursos essenciais ao atendimento de necessidades as mais variadas, necessidades essas que só podem ser atendidas através do Estado, algumas delas. Eu não poderia finalizar essa minha intervenção sem antes dizer que um judiciário plenamente independente, sem um judiciário plenamente independente, diminuem sensivelmente as chances de termos essa segurança jurídica tão necessária. O pensador inglês Lord Acton dizia o seguinte: o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. O James Madison, um dos fundadores da nação americana, dizia que é necessário instituir mecanismo de controle da ambição. Ele emitiu uma frase muito importante na época: a ambição é apta a controlar a ambição. Ou seja, ele propunha os mecanismos de controle de uns pelos outros, de um poder sobre o outro. Daí a importância de um poder judiciário independente. Me perdoem, eu vou fazer umas breves alusões à minha... Eu tenho horror ao capotinismo, a falar de mim mesmo. Se só faço isso aqui porque quero frisar uma coisa que me parece muito importante. Eu nasci numa família muito pobre, meu avô era lavrador, meu pai era pedreiro, minha mãe dona de casa. Meus pais foram alfabetizados, mas pararam no nível primário de ensino, né? Eu, pessoalmente, sempre tive um grande fascínio pelo desconhecido, pelo que se encontra além das nossas fronteiras. E isso foi determinante na minha vida pessoal. Por quê? Meus sonhos, quando eu era criança, eram conhecer coisas que não estavam ao meu alcance, na condição de um jovem pobre do estado de Minas Gerais. Nesse ponto eu poderia dizer a vocês que sou uma pessoa muito bem sucedida, porque esses meus sonhos se concretizaram, eu pude realizá-los. Como? Estudos ininterruptos me permitiram sair da pobreza ainda na adolescência. Mais estudos me ajudaram a tirar a minha família da pobreza. E, por fim, a realização profissional, que começou muito cedo na minha vida, me permitiu continuar de forma sustentada esses estudos que me levaram a realizar aqueles sonhos de criança que eram muito simples. Eram sonhos de ter uma grande quantidade de livros, de discos, de música, de poder frequentar ambientes culturais, em suma, era basicamente esse o meu sonho. E o que eu quero dizer com essas informações? Qual é a relevância delas em relação a tudo que eu disse aqui hoje? É que eu sou uma pessoa otimista, é isso que eu quero frisar. Eu sempre acreditei no potencial do nosso país. Esse otimismo me vem de um olhar retrospectivo que eu faço todos os dias em relação ao que eu vivenciei como criança
e a nossa realidade atual. Na época em que eu nasci, o Brasil era um país agrário, rural, extremamente atrasado. Na minha residência e na residência da maioria esmagadora da população brasileira, não havia comodidades da vida moderna que hoje estão disseminadas por 98, 99% das casas brasileiras. Não havia geladeira, máquina de lavar, televisão, eletricidade. Mas nós não podemos esquecer de que o fato de que nos anos 50, 60 e 70 existia no Brasil essa massa populacional da qual eu venho, que era vivia inteiramente à margem da sociedade de consumo, desprovida de direitos básicos de cidadania. Nada disso é fruto do acaso. Isso é consequência do modelo de organização socioeconômica, jurídica, que foi deliberadamente adotado no nosso país desde a colonização, que prosseguiu na fase de país independente. O Brasil, como em boa parte da América Latina, cuidou-se de institucionalizar, de consolidar o Estado, e nesse sentido nós tivemos alguma vantagem competitiva em relação aos nossos vizinhos. O Estado brasileiro se consolidou de maneira mais rápida do que os nossos vizinhos. Mas o que é negativo é que não se teve a lucidez de pensar no ser humano de forma global. Deu-se continuidade à sociedade dual, aquela sociedade excludente herdada de Portugal, uma sociedade em que uma pequena minoria exígua, só ela tem direitos, não é? E a perenidade dessa sociedade dual se espelha visivelmente ainda hoje nas enormes disparidades de renda, na debilidade do sistema educacional. Debilidade essa que continua a ser fomentada nas diversas esferas do poder no Brasil, inclusive no poder judiciário. Eu sei que vários de vocês já demonstram um certo cansaço. Eu teria ainda muita coisa a dizer, mas vou sintetizar para encerrar. Para concluir, gostaria de dizer que, não obstante todas essas mazelas, o Brasil conseguiu, né? Hoje figura entre a sétima ou oitava economia do mundo, né? Avanços tecnológicos visíveis foram realizados, grandes empresas brasileiras se tornaram players importantes na economia, sobretudo na economia das Américas, também na África. Temos algumas empresas brasileiras com inserção importante. Somos uma espécie de celeiro do mundo, já que o Brasil se tornou um dos maiores exportadores de alimentos, produtores e exportadores. Em
eu tive pessoalmente inúmeras experiências como brasileiro, numa época em que o brasileiro, ser brasileiro fora do país, era um estigma. E eu posso dizer que isso mudou sensivelmente. Há um contraste muito grande hoje entre o Brasil de agora e o Brasil da minha infância, o Brasil da época que eu nasci. Eu não estou satisfeito com o que nós já temos. Não. Há muita coisa para melhorar, sem dúvida. E uma delas, eu tenho inúmeras, mas faço questão de dizer, dar ênfase a uma delas. É preciso acabar com o privilégio desnivelador que existe no nosso país. Privilégio traduzido na seguinte equação. Eu falo aqui da questão da educação. Isso é crucial. A equação é a seguinte: é escola básica de má qualidade para pobres. Os que tiverem recursos e puderem se safar, sacrificam-se e pagam escola privada. Com esse passaporte dado pela escola básica privada, a qual milhões não podem sequer sonhar, esses poucos ungidos ganham o privilégio de estudar em universidades públicas, gratuitas, crentes de que isso faz parte dos seus direitos inalienáveis. Mas são inconscientes da profunda exclusão que isso provoca e da enorme massa de excluídos que esse sistema lança no desemprego, na desesperança, na evasão escolar. Poucos no Brasil se dão conta de que esse círculo vicioso que cria chamados ciclos de desvantagem competitiva, com reflexos em gerações e gerações de brasileiros, poucos se dão conta de que isso é, em suma, o responsável por muitas das nossas desgraças, entre as quais a miséria e a violência, que são uma das características do nosso país, lamentavelmente. Oferecer educação de qualidade às massas, e não apenas a uma pequena parcela da população, pois é isso que faz a diferença entre as nações que se desenvolvem e as que ficam para trás. Este é, em suma, um dos grandes desafios brasileiros, para o qual, a meu ver, um único homem de Estado no nosso país teve a devida atenção. Não vejo na história do Brasil nenhum presidente, nenhum primeiro-ministro entre os que houve, nem mesmo os dois empoderadores que nós tivemos, que tenha tido a lucidez de pensar de maneira consequente nessa questão. O único homem de Estado que pensou nisso, mas infelizmente foi descartado rapidamente. Esse homem se chamava José Bonifácio. Bem, eu agradeço a todos, me coloco à disposição para responder umas poucas perguntas, porque estou bastante... já falei demais aí.
Primeira pergunta do Guilherme da Mata, ele é estudante lá de Conceição de Jacuípe. A pergunta dele é: como a ânsia pelo poder influi na ética e nos valores das pessoas? Olha, eu disse aqui há pouco uma frase dita por um dos fundadores dos Estados Unidos, que posteriormente veio a ser presidente do país, que dizia algo que me parece consensual, né? A ânsia pelo poder, a ambição do poder deve ser controlada. E as democracias verdadeiras são aquelas que criam mecanismos efetivos de controle dessa ambição desmesurada. Há vários mecanismos, né? A limitação dos mandatos, a proibição que existe em alguns campos, não é? De exercício sem limites do mesmo mandato, algo que existe em diversos países da nossa região, a proibição da reeleição dos chefes do Poder Executivo, que era a tradição do nosso país, e infelizmente essa tradição foi interrompida no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Enfim, poder é incontornável, nós não temos como nos desviar disso. O importante são os mecanismos que devem ser estabelecidos para controlar, mecanismos que sejam efetivos, porque o poder deve ser necessariamente limitado. Poder que não é limitado tende necessariamente ao abuso, a se corromper. Pergunta 2, do Dan Ângelo, ele que é fisioterapeuta em Feira de Santana. Com a conjuntura atual, com esta opção de voto, o Brasil tem solução? Sim, com certeza. Eu disse que não obstante essas enormes, essas grandes mazelas, essas gritantes disparidades e contrastes que nós temos, eu pessoalmente vejo que o nosso país teve uma evolução importante nos últimos 40 anos. Não é ainda o ideal, mas há a solução. Nós estamos nos aprimorando, né? Eu não vejo no Brasil aquela tentação, a não ser em alguns poucos estados aqui do norte, do nordeste, a predominância daqueles caudilhos, daqueles manda-chuva eternos, não é? Que sempre marcaram a nossa vida política. Hoje, em boa parte do Brasil, fenômenos como esse de caudilismo, de coronelismo já desapareceram. Infelizmente, ainda prosseguem em alguns locais, não é? Mas houve, sem dúvida, um aperfeiçoamento institucional. Nós conseguimos, o brasileiro conseguiu algo inacreditável, que foi a expulsão da presidência da República de um presidente, não é? E abusou da confiança dos eleitores brasileiros, e
acho que o país está preparado para fazer isso novamente, caso algum outro presidente ou governador trilhe o mesmo caminho. Beleza. Pergunta do Caetano de Freitas Borges, de Santo Amaro, Bahia. Como a sociedade brasileira pode forçar uma verdadeira reforma política? Indo para as ruas, destituindo dos seus cargos, ou seja, não votando naqueles que emperram essas reformas, naqueles que, em momentos de aperto, como aquele em que a população saiu às ruas no ano passado, 2013, se disseram ali momentaneamente dispostos a fazer as reformas, mas, passado algum tempo, sepultaram essas reformas. É muito simples, o eleitor tem a decisão em suas mãos, é só votar, punir esses representantes que traem a confiança, não os elegendo. É muito simples, a democracia é isso aí. A maior punição para um político é ele não se eleger. Ele sofre muito, porque é essencial a vida dele ocupar cargos, ter posições, ter influência. E o eleitor pode retirar isso dele, não o elegendo. Perfeito. Pergunta da Evani Costa Souza, da Unopar, Feira de Santana. Joaquim, o que o senhor acha que precisa ser mudado na política do país para evitar a corrupção? Esse é um vasto programa, né? Um vasto programa. Em primeiro lugar, escolher bem as pessoas. Escolher bem as pessoas em quem vamos votar. Ter com muita clareza o que é essencial para o país, quais são os dirigentes adequados para o nosso país. Ter em mente quais são as mudanças imprescindíveis e as pessoas que vão implementá-las, ou seja, não eleger ou reeleger aquelas que se beneficiam das deficiências do sistema. Prestar atenção em detalhes do funcionamento da máquina pública, insistir, controlar, manifestar-se vivamente por todos os meios possíveis, pela imprensa, pelas redes sociais, contra algo que me parece essencial nessa questão do controle e eliminação da corrupção, que é termos juízes verdadeiramente independentes, não é? Apontar juízes que são coniventes com atos de corrupção, que enterram os processos por improbidade, por corrupção, apontar as conivências do Ministério Público, tanto do Ministério Público estaduais, como do Ministério Público da União, que ora que tem uma predileção enorme, ambos os Ministérios Públicos Federal e dos Estados adoram agir seletivamente, ou seja, perseguir certos tipos de criminosos
ou irrelevantes ou despossuídos de poder econômico, político e social, e deixar na sombra aqueles que são os verdadeiros detentores do poder e que praticam atos de corrupção, de violação das instituições, a sua cara, e ele, Ministério Público, nada faz. Apontar o enfeudamento de certos setores da justiça por certa parcela da classe política. Juiz não deve ter nenhum tipo de laços com partidos ou com grupos políticos, porque isso é ruim, não só para a instituição a qual eles, juízes, pertencem, mas é ruim para todos nós, para a coletividade, para a proteção dos nossos direitos, do nosso patrimônio, etc. O pior juiz que existe é aquele que vive no convívio social dos poderosos, em suma, o juiz palaciano. Em suma, o cidadão tem que ter uma consciência muito clara dos seus direitos e se expressar abertamente, demonstrar o que ele pensa sobre tudo, porque hoje a tecnologia nos dá esse grande poder, né, de uso da nossa palavra, da expressão da nossa visão, dos nossos pontos de vista sobre os mais diversos aspectos da convivência social.